Hoje é o último dia para o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, apresentar as alegações finais ao Supremo Tribunal Federal no julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado. O documento vai ser entregue 2 semanas após a PGR apresentar alegações finais. Paulo Gonet considerou a delação de Cid desleal e decidiu por não oferecer imunidade, pedindo apenas a redução da pena pela colaboração premiada. Bora lá para Brasília, Larissa Arantes, alguma novidade em relação à apresentação das alegações finais do tenente-coronel Mauro Cid? Gente, nenhuma novidade. Estava até confirmando aqui com o repórter Edil Júnior, o nosso setorista de judiciário, se nesses últimos minutos aqui, desde que o jornal começou, se havia alguma atualização por parte ali do Supremo Tribunal Federal, mas ainda nada, gente. Essas alegações, como vocês disseram, elas precisam ser apresentadas, ou seja, hoje é o prazo final, e hoje é o prazo final para o Mauro Cid, mas quando a defesa de Mauro Cid entregar, portanto, esse documento, começa a contar o prazo para os demais réus desse núcleo 1, desse núcleo chamado de crucial na denúncia da Procuradoria-Geral da República. Então, e aí tem uma observação interessante para a gente fazer, porque começa a contar o prazo de 15 dias, o Mauro Cid foi o primeiro, ele apresentando, agora começa a contar o prazo dos próximos réus, mas como há um réu preso, que é o Braga Neto, os prazos estão correndo agora que o judiciário está de recesso e termina quinta-feira, 31 de julho. Ou seja, esse prazo já vai começar a contar para os próximos réus, mas ainda sem essa definição, sem a gente ter aí conhecimento do teor das alegações finais da defesa de Mauro Cid. É importante a gente destacar, para quem está nos acompanhando, que essa fase de alegações finais, essa entrega desse documento com as alegações finais, ela representa a última fase antes do julgamento dos réus. Esse julgamento que vai analisar, portanto, se esses integrantes do núcleo 1 vão ser absolvidos ou se vão ser condenados. O mesmo também vai contar para os demais núcleos, os núcleos 2, 3 e 4, mas eles estão em fases diferentes, né, pessoal? Ontem mesmo a gente conversava aqui a respeito dos depoimentos dos réus do núcleo 3, ou seja, eles ainda, o núcleo 3 ainda está nessa fase de colher os depoimentos dos réus, e diferentemente também do que já aconteceu com os núcleos 2 e 4 na semana passada, por exemplo. Então a gente vai observando que cada núcleo aí está em um estágio diferente, mas que a coisa está caminhando, e como a gente sempre comenta aqui, tudo leva a crer realmente, se a gente coloca aí na ponta do lápis todos esses prazos dos diferentes núcleos e essas diferentes etapas em que eles estão, onde eles se encontram, que tudo leva a crer que o julgamento, pelo menos do núcleo 1, vai acontecer, sim, entre agosto e setembro, ou seja, até outubro a gente tendo uma definição do julgamento dos réus do núcleo 1, mas por enquanto a gente segue aí nesse compasso de espera para saber quais serão as alegações finais da defesa de Mauro Cid, que é o delator da trama golpista, né? Foi a delação de Mauro Cid que deu aí o início para que a Polícia Federal fosse atrás das provas, dos indícios, apresentasse tudo isso, resultasse na denúncia da Procuradoria-Geral da República, e agora a gente está estamos nessas diferentes fases dos diferentes núcleos, mas a coisa caminhando lá no Supremo Tribunal Federal, pessoal. Tá certo, Larissa. Larissa que volta com a gente a qualquer momento aqui no nosso jornal. E além de Bolsonaro e Cid, integram o núcleo 1, Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. Depois da entrega da
das alegações finais por parte do réu colaborador, os demais vão ter até 15 dias para apresentarem, como disse a Larissa, as considerações antes do início do julgamento pela primeira turma composta pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Luiz Fux e Alexandre de Moraes, que é o relator. Bom, e falando em toda essa situação aí envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje mesmo com medida cautelar, ele participou de motociata em Brasília. E quem acompanhou tudo por lá foi o nosso repórter Edio Ferreira Júnior, que está conosco, a quem eu já dou boa noite. E já pergunto, Edio, o que você conta pra gente aí sobre os bastidores dessa motociata, hein? Boa noite, Síria, boa noite, André, boa noite a Larissa e a quem nos acompanha aqui no ATN pelo YouTube. Essa motociata foi promovida por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e saiu aqui de um festival. Há um festival que chama Capital Motor Week, que é tradicional aqui em Brasília, é um dos maiores festivais, inclusive, de moto da América Latina, e ele promoveu essa motociata com apoiadores e saiu da Granja do Torto, que fica aqui a cerca de 13 quilômetros aqui da Esplanada dos Ministérios, que é onde a gente está próximo aqui. A motociata percorreu o Eixão, que é uma rodovia que cruza aqui uma parte do plano piloto, na asa norte. A Granja do Torto fica uma área ali onde tem também uma residência oficial da Presidência da República. Essa motociata, o ex-presidente Jair Bolsonaro veio acompanhado, veio liderando, veio abrindo essa motociata num trio elétrico. Ele não participou do passeio em si em cima de uma moto. Ele estava num trio elétrico e ali acompanhado da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do deputado Hélio Lopes, que vem fazendo protestos aí em defesa do ex-presidente. Eles passaram por todo esse trajeto até chegar à Catedral Metropolitana, a próxima Catedral Metropolitana aqui de Brasília, que fica no eixo monumental, no Esplanada dos Ministérios, bem próximo à rodoviária do plano piloto. O ex-presidente, ao chegar após passar por esse trajeto e chegar ali embaixo da rodoviária do plano piloto próximo à catedral, ele desceu, foi abraçado por apoiadores. As pessoas estavam de moto, eram dezenas, centenas de motociclistas que vinham desse festival que reúne pessoas de todo o país, Síria. Então é um festival musical, mas que também traz motociclistas de todo o país aqui a Brasília. Ao descer ali, ele foi abraçado por essas pessoas, ficou poucos minutos ali com esses apoiadores e depois seguiu para a residência dele, já que isso já era um pouco mais de 4h30 da tarde, era por volta das 4h30 da tarde. O ex-presidente tem que se sair das ruas e ficar em regime residencial por determinação da Justiça a partir das 19 horas. Ele deixou ali a motociata, desceu do trio, abraçou essas pessoas e depois foi para a casa dele. E essas pessoas que tinham acompanhado todo esse trajeto voltaram para a Granja do Torto, que é o local onde tem sido realizado o Motor Week, Capital Motor Week aqui em Brasília, pessoal. Ô Ed, eu tô vendo nas imagens aí, muita gente, hein? Tem gente ali demais, ó. Mas essa motociata aí, ela não foi uma motociata organizada necessariamente para apoiar Jair Bolsonaro? Você disse que já é tradicional, né? Essa turma já se reúne aí normalmente, né? Essa turma já se reúne aqui anualmente em Brasília, porque tem eles ficam dentro de um espaço grande, assim, e que há pessoas que inclusive acampam aqui, né, na Granja do Torto, que é essa área de festival, de shows e de apresentações ali no final da asa norte aqui, na região norte de Brasília. Então, essas pessoas não foi uma motociata organizada em apoio ao presidente. Ali há, tradicionalmente, umas pessoas que já são apoiadores de Jair Bolsonaro e que, como o festival reúne milhares de pessoas aqui em Brasília nessa época do ano e traz pessoas de todo o país, o ex-presidente aproveitou, e seus apoiadores e seus aliados aproveitaram essa manifestação de apoio a ele, que é maciça já entre esse público do festival, e promoveram essa motociata. Ele não estava, por questões de saúde, ele não subiu na moto e foi conduzido por um trio elétrico, assim, um carro
com o trio elétrico mesmo, com a primeira-dama Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, com apoiadores ali, aliados, o deputado Hélio Lopes, e ali eles fizeram esse circuito acompanhado das motos atrás e pararam ali na região central. Houve quem se manifestou a favor, houve quem se manifestou contra. Tem umas imagens que a gente produziu aí também, umas pessoas fazendo L, enquanto as pessoas passavam ali, esses motociclistas passavam ali pela esplanada dos ministérios, mas não houve tumulto aparente, nada que a gente fosse registrado pela Polícia Militar. Então, tudo ocorreu até a chegada dele aqui. Ele desceu, depois foi conduzido por um carro, foi embora e o pessoal voltou para a Grande do Torto. André. É isso aí, Ed. Obrigado pelas informações. Estão ali as imagens da motociata que aconteceu hoje em Brasília, reuniu muita gente ali, muitos apoiadores de Bolsonaro e outras pessoas que estavam ali também, porque é uma manifestação que acontece anualmente. A gente vê ali muita gente ali com bandeiras verde e amarela, turma com camiseta, pessoal fazendo arminha, dando tirinho pra cima ali. Então é a turma apoiadora, né? Pessoal com a bandeira. O Bolsonaro andando ali apoiado, segurando. Especulava-se, André, inclusive, que ele não iria. Ontem eu vi alguns comentários na rede social sobre esse evento, muita gente falando, olha, Bolsonaro não deve comparecer, não deve participar dessa motociata, né? E ele foi lá. Não ficou em moto, não ficou muito tempo por lá, mas marcou presença. Tá ali com a esposa, né? Com a Michele Bolsonaro, também com o filho senador ali, apoiando, e ficou aparecendo ali. Quer dizer, é sempre um risco, né? Essa linha é muito tênue entre o que ele pode e o que ele não pode fazer, aí de acordo com determinações do Supremo Tribunal Federal. E agora, ainda mais ou menos dentro do mesmo assunto, mas partindo por uma outra vertente dessa história, a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, foi presa na Itália, de acordo com informações do Ministério da Justiça. Ela foi condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, acusada de envolvimento em um esquema de invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Zambelli estava foragida desde o início de junho, quando teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. E segundo informações do governo italiano, a parlamentar desembarcou em Roma no dia 5 de junho, vinda de Miami. No entanto, o alerta da Interpol só foi emitido algumas horas depois da chegada, né? O que dificultou aí a detenção imediata dela. A expectativa agora é de que Carla Zambelli seja extraditada e retorne ao Brasil para iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. A prisão tem caráter definitivo, já que a saída do país, né, foi interpretada aí como uma tentativa de fuga. E de acordo com a acusação, Zambelli teria contratado um hacker para forjar um mandado de prisão contra o próprio ministro Moraes. A decisão do STF, que levou à perda do mandato, foi unânime. E a deputada está licenciada da Câmara desde o final de maio. Inicialmente, né, por motivos de saúde. Depois pediu aí mais 120 dias de afastamento por interesse pessoal. Além disso, ela vai ser multada pelo atraso na devolução do apartamento funcional em Brasília. O imóvel foi entregue com 11 dias de atraso, o que gerou uma cobrança aí proporcional ao auxílio moradia. Portanto, Larissa Arantes, hoje no fim do dia, então, chega essa notícia, né? O jornal já estava todo fechado, quase por aqui, tudo certo. Chega a notícia da prisão de Carla Zambelli. Exatamente, Síria, e estava até buscando aqui as últimas atualizações, porque a gente teve uma manifestação do Lindbergh Farias, que é o líder do PT na Câmara, mais cedo, ele informando o seguinte, né, que diante, portanto, da prisão de Carla Zambelli, ele havia protocolado um requerimento à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, solicitando o encaminhamento imediato do processo para a mesa diretora da Câmara dos Deputados, para que fosse declarado, portanto, a perda do mandato de Carla Zambelli. Passado ali alguns minutos, o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, se manifestou nas redes sociais, dizendo o seguinte, eu vou abrir aspas aqui para a postagem dele, só para a gente entender um pouquinho da manifestação e do posicionamento de Mota. Tomei conhecimento da prisão da deputada Carla Zambelli pela imprensa, consultei o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que nos repassou informações preliminares. Aguardamos as manifestações oficiais do Ministério da Justiça e do governo italiano.
Importante lembrar que as providências que cabem à Câmara já estão sendo adotadas por meio da representação que tramita na Comissão de Constituição e Justiça, em obediência ao regimento e à Constituição. Não cabe à Casa deliberar sobre a prisão, apenas sobre a perda de mandato, fecha aspas. E por que eu estou fazendo essa... mostrando, né, tanto essa manifestação do Lindbergh quanto de Hugo Malta, porque o que Lindbergh está pedindo é que a Comissão de Constituição e Justiça já encaminhe direto para a mesa diretora, para que a mesa diretora já declare a perda de mandato da Zambelli e não para que seja necessária essa tramitação na Comissão de Constituição e Justiça. E isso a gente vai poder ter mais clareza do que vai acontecer, se de fato vai direto para a mesa ou se de fato ainda vai ter essa tramitação na comissão. Agora, são decisões aí para os próximos dias. A gente lembra que o Congresso ainda está de recesso e volta na segunda-feira, 4 de agosto. E ainda nesse universo do Congresso, né? Lembrando, claro, que Carla Zambelli é deputada federal, enfim. Uma matéria muito interessante da nossa repórter setorista de Congresso Nacional, da Lara Alves, está lá em otempo.com.br, quem quiser ler com mais cuidado, né? Mas, para ter mais detalhes, está lá já. Mas relembrando as polêmicas de Carla Zambelli, né? As polêmicas envolvendo não só integrantes e parlamentares da oposição, mas também brigas que Carla Zambelli teve com integrantes da direita, né? Com deputados, com senadores que fazem parte da direita. Então, Lara Alves nos trazendo nessa reportagem, lembrando principalmente, abrindo o texto ali, com uma das principais polêmicas de Carla Zambelli, que foi a briga com Joyce Hasselmann. Joyce Hasselmann, que foi deputada, chegou a ser ali a porta-voz, né, a grande articuladora do PL na época da gestão de Jair Bolsonaro. Tudo mudou mais para o fim da gestão do ex-presidente. Elas duas acabaram brigando, mas Lara também lembra que ela teve se envolveu numa polêmica com Ciro Nogueira, que também é da direita ali, e, portanto, eles estariam do mesmo lado, mas não, chegaram a brigar. E também, claro, polêmicas envolvendo integrantes da esquerda. Então, Zambelli teve uma desavença com o próprio Lindbergh Farias, teve desavenças também com outros integrantes, com outros parlamentares do Congresso Nacional, como Omar Aziz. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais na trajetória de Carla Zambelli, para além desses últimos casos, como esse ataque hacker, como essa invasão no sistema do CNJ, para também relembrar as polêmicas enquanto ela esteve ali exercendo o seu mandato na Câmara dos Deputados. Volto com vocês, Síria e André. Tá certo, Larissa. Tem também matéria aqui do Ed Ferreira Júnior, no portal tempo.com.br, falando, porque muita gente fica falando sobre isso nas redes sociais, na internet, né? E aí, quando que ela vai vir para o Brasil, né? Porque ela foi presa na Itália. A prisão dela foi executada de fato pela polícia italiana, né? Mas será a Polícia Federal do Brasil a responsável, portanto, por conduzir o processo de extradição. E isso, gente, esse processo de extradição já deve ocorrer nas próximas 48 horas, portanto, né? Ela foi levada aí para uma delegacia local, onde ela permanece sob custódia, à espera, portanto, de todos os trâmites legais. E uma curiosidade é que em uma rede social, um deputado italiano, Angelo Bonelli, afirmou que ele apresentou à polícia do país o endereço, né, onde estaria, portanto, a parlamentar brasileira. A defesa dela contestou, mas teria ajuda, portanto, desse parlamentar, André, lá da Itália, né, o Angelo Bonelli, dando informações aí à polícia sobre onde estaria morando, qual o endereço, né, da Carla Zambelli lá em Roma. É a Carla que vem acumulando momentos difíceis, como a gente acompanhou, que a Larissa estava trazendo para a gente ali. Ela que foi bolsonarista ao extremo e foi uma das mulheres também que acabou sendo, de certa forma, abandonada pela ala da extrema-direita no país. Tentou de um lado, tentou de outro, foi para a Itália. No entanto, ao chegar à Itália, teve benefícios cortados, teve a condenação e não tinha mais como sobreviver lá também.
A dificuldade seria essa. Inicialmente ela falou que ia pedir Pix, não teve como, ia receber a ajuda de parceiros, antigos parceiros da política, não conseguiu, e infelizmente aí, para ela, naturalmente, acabou sendo detida ali e agora vai ter que responder aqui. Condenada a 10 anos de prisão, ela vai ter que, já de cara, começar a cumprir a pena em regime fechado. Para vocês que se lembram, Carla Zambelli, que também protagonizou aquele episódio em que perseguiu um jornalista com a mão armada, com um revólver na mão, ainda tropeçou, confundiu a porta, enfim... São pessoas que se perdem ali em um determinado momento, uma parlamentar com muito apoio, mas que agora vai voltar da Itália e provavelmente direto para a cadeia aqui no Brasil.